Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Yuri de Biologia e vim aqui hoje discutir um pouquinho com vocês sobre ecologia, tá? Esse material está disponível na nossa pastinha lá no Drive do primeiro ano e também ele está lá no livro digital de vocês no capítulo Ecologia 1, certo? Bom, o objetivo aqui hoje é apresentar de uma forma mais rápida e sucinta para vocês por que a gente deve estudar e compreender ecologia. Primeiro que vocês vão observar que o estudo da ecologia se faz muito conceitual, né? Então a gente tem que trabalhar bem esses conceitos para que vocês possam andar muito bem na resolução de exercícios e de concursos, certo? Então eu coloquei aqui para vocês nesse slide, assim, mostrando lá que o objetivo principal da gente compreender o estudo da ecologia é perceber a inter-relação entre os organismos vivos de mesma espécie, tá? Ou de espécies distintas, tanto a interação entre eles quanto as relações ecológicas, certo? E também, a partir dessas relações e interações, eu consegui preservar a biodiversidade local. Bom, o que saiu de notícia essas semanas para trás aí, né? Galera lá no Peru matando os morcegos com medo do Covid-19. Olha que desespero, cara. Matando esses morcegos. Qual a participação dele pra gente? Só transmitir doença? Negativo. A gente tem os morcegos aí trabalhando, galera, no processo de polinização. Vocês aprenderam isso, vocês têm domínio e conhecimento disso. Então, o morcego ele não traz só doença. Eu preciso dos morcegos também para trabalhar num controle do ecossistema. Então, são situações como essa que vão aparecendo no cotidiano, no dia a dia de vocês, onde vocês vão conseguir compreender e aplicar esse estudo da ecologia, certo? Bom, a gente vem trabalhando ecologia, organizando, né, nas caixinhas os níveis, né, desses seres vivos. Então, como é que eles são organizados, né? A gente vem desde o estudo da bioquímica lá mostrando a estrutura molecular, celular desses caras, mas a gente vem também aqui dentro do estudo da ecologia compreender qual a importância de uma espécie, de uma população, de uma comunidade, de um ecossistema. Como é que esses organismos se relacionam, se interrelacionam, inclusive, certo? A questão da estrutura, da formação molecular deles se faz sua importância, obviamente. A gente precisa compreender o metabolismo desses seres, tá? Mas precisamos também compreender que as relações existentes entre eles no ecossistema se faz de suma importância para que eles mantenham a sua homeostase. Tudo bem? Então isso vai ser também um dos pontos que a gente vai discutir aqui. Bom, eu coloquei essas perguntinhas aqui, eu vou desaparecer um pouquinho para que vocês analisem, tá? Olha lá, duas questõezinhas aqui para que vocês vejam falando um pouquinho sobre os níveis de organização dos seres vivos. Então observe lá o seguinte, ó. As pessoas diabéticas têm um problema de funcionamento do pâncreas, que produz pouca ou nenhuma insulina, que é um hormônio relacionado ao metabolismo dos açúcares. No diabético, a glicose presente no sangue atravessa a membrana plasmática com dificuldade. Desta forma, as mitocôndrias ficam privadas do açúcar necessário para o funcionamento e acabam por queimar outras substâncias celulares para obter energia. Os termos em negrito do texto correspondem respectivamente aos seguintes níveis de organização biológica. Bom, então ele quer saber pâncreas, insulina, sangue, membrana plasmática e mitocôndria, qual é a ordem deles num processo de organização dos seres vivos, né? Uma organização biológica. Então a gente vê ali, ó, pâncreas é um órgão, certo? É um órgão responsável por secretar um hormônio. Insulina é uma molécula, tá? É uma molécula de origem proteica, que a função dela vai ser justamente auxiliar o metabolismo desses açúcares, permitir com que a glicose entre na célula, né? O sangue, o que é o sangue, pessoal? O sangue é um tecido. Quando vocês trabalharam histologia no 8º ano, vocês viram os diversos tipos de tecido, epitelial, conjuntivo, e aí vocês viram que o sangue é um tipo de tecido, né? Tecido por quê? Porque ele tem um conjunto de células diferentes compondo ele. Eu tenho glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, eu tenho glóbulos brancos, são os leucócitos, eu tenho plaquetas e eu tenho plasma, que é a parte líquida, né? Membrana plasmática e mitocôndria, elas são orgânulos. O que são os orgânulos? São as estruturas ali que vão compor, né, a microestrutura viva que é a célula, beleza? Então ficamos aí com o gabarito letra B. Questão 17, observa aí. Quando uma pessoa cresce ou engorda, predominou no seu organismo anabolismo ou catabolismo? Justifique tua resposta. Bom, analisa lá, a gente falou isso um pouquinho lá na bioquímica. Quando eu estou falando de crescimento, de ganho de peso, não está remetendo a vocês um desenvolvimento? Se eu estou desenvolvendo, se eu estou crescendo, o processo é o quê? Anabólico. Muito bem. Então a justificativa, vocês têm que colocar mais ou menos essa ideia. De quando eu estou falando de desenvolvimento, de crescimento, de engordar, eu estou crescendo, estou multiplicando, estou aumentando o quantitativo de célula, o quantitativo de reservas, então eu estou anabolizando, beleza? Bom, trazendo aí para baixo, continuando, a gente tem aí ó, as principais conceitos, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho dos conceitos com vocês. Então, conceito de indivíduo. Indivíduo é aquele organismo, certo? É um organismo, o lobo-guará aí é um organismo. Esse organismo ele pode apresentar algumas características que são exclusivas dele, e aí a gente denomina isso aí de espécie, né?
Então a espécie é indivíduos que apresentam a mesma característica e são capazes de gerar descendentes férteis, certo? Tem a capacidade de hereditariedade, gerar descendentes como eles, beleza? A partir do momento que a gente começa a juntar, né, vários indivíduos de mesma espécie, né, a gente vai formando ali uma população. E essa população ela começa a interagir no mesmo local, no mesmo intervalo de tempo. Essa interação dessa população, pessoal, ela vai trazer uma relação harmônica muitas vezes, né? Que é a questão da sociedade. Então você começa a ver divisão de trabalho quando você tem essa população em formação, né? Aí no caso você vê a mãe e os filhotes. Então você está tendo aí, observando um cuidado parental, digamos, né? Você tem a mãe preservando, cuidando dos seus filhotes, ela tem um papel, digamos assim, né, no meio social, de preservar e educar esses filhotes para que eles possam, daqui a pouco, assumir o papel deles aí numa sociedade, beleza? Bom, quando nós temos agora populações diferentes ocupando o mesmo local, tá? E aí o mesmo espaço de tempo, a gente classifica isso como comunidade, né? Então a comunidade, por exemplo, aqui eu tenho uma população de zebras, certo? Eu tenho a população de gnus, eu tenho a população vegetal aqui, ó, de árvores diferentes. Quando eu tenho essas populações interagindo no mesmo local e no mesmo intervalo de tempo, populações essas diferentes, eu configuro ali uma comunidade. E aí, olha só que interessante, quando eu analiso uma comunidade, eu já começo a perceber que nessa comunidade eu começo a ter ali uma competição. Já vai começar a acontecer competições ali, tá? Por espaço, por alimento, tá? Então você observa ali que os gnus eles são herbívoros, as zebras aí são herbívoras, tá? Então agora eles vão competir ali espaço com recurso de comida para poder se manter. Isso aí a gente classifica como relação intra ou interespecífica. Mesmas espécies interagindo ou espécies diferentes? Bom, muito bem. Então quando eu estou analisando uma comunidade, eu tenho relações interespecíficas num primeiro momento de análise. A partir daí, quando eu vou aprofundando, relação entre as populações, aí eu tenho relações intraespecíficas. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ter a nossa aulinha de relações ecológicas, tá bom? Olha lá, e os ecossistemas? O que são os ecossistemas? Quando você consegue reunir fatores bióticos e abióticos no mesmo local e permitir com que esses fatores mantenham um equilíbrio naquele ambiente. Então, fatores bióticos esses, os animais, os seres vivos. Fatores abióticos, água, ar, temperatura, pH. Quando esses dois fatores se associam, eu permito com que eu configure ali um ecossistema. E aí eu tenho um equilíbrio daquele local. A priori, a gente observa dessa forma. Bom, quando eu tenho os ecossistemas, cada um com suas características, eu classifico isso aí com os biomas. O que me destaca nos biomas, pessoal? O que mais chama atenção nos biomas é a sua característica da flora. Tá? O que mais chama atenção pra gente dentro dos biomas é a flora, beleza? Então aqui, ó, a canetinha escapou aqui da minha mão, perdão. Mas aqui, ó, nos biomas... Então, pessoal, a flora e a temperatura são as características que destacam o bioma, tá? Ah, Yuri, mas eu não analiso no bioma também os animais? Não, pessoal, o animal a gente não leva tanta característica de bioma porque os animais, eles são móveis. Então, assim, eu tenho onça pintada na Mata Atlântica, eu tenho onça pintada no Cerrado, eu tenho onça pintada na Floresta Amazônica, eu vou ter onça pintada no Pantanal. Então ela se desloca, certo? Então, como referencial para a gente classificar os biomas, a gente utiliza flora, né, toda a sua parte vegetal e características climáticas e temperatura. Tudo bem? Bom, continuando aqui, outros conceitos ecológicos que eu acho de suma importância para a gente poder discutir são esses: biota e biocenose, que são os conjuntos de seres vivos em um meio, muito parecido com o que a gente analisa ali de comunidade, certo? O biótopo, que é o local onde determinada comunidade vive. Ah, Yuri, esse biótopo é igual ao habitat? Não. Habitat é o local onde uma espécie vive, tá? O biótopo é onde uma comunidade vive. Então, por exemplo, a floresta amazônica, tá? O Pantanal. Os biomas, num contexto geral, eles podem ser considerados biótopos, tá? Onde as comunidades interagem ali. E ecótone, tá? São as áreas de transição entre um bioma e outro. Então, regiões ecótones, a gente tem ali como exemplo o Pantanal, que é uma área onde o Pantanal está localizado ali entre o Cerrado, entre a Mata Atlântica, entre a Floresta Amazônica. Então é uma região, é um bioma onde as espécies vão se encontrar ali e onde eu vou ter uma maior riqueza, né? Uma grande biodiversidade dessas espécies, beleza? Então aqui colocando para vocês as áreas, né? As características, as áreas de cada bioma desse, né? Que a gente vem trabalhando. E aí aqui também nós temos
as características principais de cada um desses biomas discutidos. Certo, pessoal? Bom, vou aparecer aqui de novo. Opa, beleza, fechando a telinha. Aqui no caso eu coloquei as principais imagens com as fitofisionomias desses biomas, certo? Então essas fitofisionomias, elas apresentam pra gente as características principalmente vegetais, tá? Fitoplanta, tudo bem? Pessoal, a priori a gente fecha por aqui. Próximo encontro aí a gente vai trabalhar sobre nicho e biodiversidade, tá ok? Um abraço.